Olá, bom dia, sétimo ano. Como vocês podem ver, o nosso cenário da aula ainda continua com o tema junino. Afinal de contas, amanhã, quarta-feira, será dia de São João, né? E nossa festa esse ano será bem diferente, será de casa, apenas a gente e a nossa família que mora dentro da nossa casa, por não poder ter aglomerações e nem poder ter contato com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Mas, mesmo assim, né, vamos dar continuidade aos nossos estudos, a nossa aula de história de hoje, que na verdade será um estudo bem interessante sobre mudanças em um novo campo. Até agora, né, nas nossas aulas anteriores, nós estudamos as principais mudanças ocorridas no campo da ciência e no campo das artes. E hoje nós estudaremos as mudanças ocorridas no campo da religião. Semana passada nós fizemos revisão e correção de atividades relacionadas principalmente ao renascimento artístico e ao renascimento científico. E como vocês já sabem, esse período na Europa foi marcado por um período de transformações e de mudanças, né? E essas mudanças chegaram sim ao campo da religião. Porque como nós já estudamos, lá no período do feudalismo na Europa, né, durante a Idade Média, a Igreja Católica ela ganhou grande impulso, grande poder, né? Se tornou até a maior proprietária de terra da época, adquirindo assim grande poder político e grande poder econômico. E chegou um determinado momento que a Igreja estava se tornando abusiva com relação aos fiéis, né? E devido a esses grandes abusos, nós vamos ver que grupos de pessoas se juntaram para tentar mudar a realidade. Hoje, né, o nosso tema relacionado a essa mudança no campo da religião será a reforma protestante. Vamos entender bem direitinho o que foi esse movimento de reforma e por que recebeu esse nome de protestante. Primeiramente, como eu já disse para vocês, toda a Europa estava passando por grandes mudanças no campo das artes, da ciência e etc. E também aí começou-se a uma grande mudança na mentalidade das pessoas. Aí você diz, mas professora, essas mudanças foi como uma lâmpadazinha assim que acendeu na cabeça das pessoas? Não, essas mudanças se deram principalmente graças ao maior acesso à informação que as pessoas estavam tendo. Porque como nós já vimos, nesse período foi inventado a prensa móvel, né? Aquela que produzia os livros com maior velocidade. Então, se estava havendo uma produção maior de textos, as pessoas também tinham maior acesso à informação. Então, devido a esse maior acesso, as pessoas começaram a pensar de forma crítica. Então, quando viam alguma coisa, já opinavam, né? Fazendo assim uma crítica, fosse ela construtiva ou destrutiva, negativa, né? Então aí as pessoas já estavam também mudando a mentalidade. E a partir dessa mudança de mentalidade, deu-se assim um movimento conhecido como movimento de reforma. Essa palavrinha reforma aqui tinha como objetivo, de fato, reformar as estruturas da Igreja Católica, que estava ainda em uma estrutura de forma arcaica, né, onde muitas vezes causava o abuso aos fiéis. Então, esse movimento queria reformar a Igreja, queria voltar aos princípios lá do início do cristianismo. Então, esse era o grande motivo, o grande objetivo desse movimento de reforma. De fato, uma reforma na Igreja Católica. E ele também se deu graças a denúncias, né, feitas contra a Igreja Católica. Denúncias de corrupção e denúncias também de abusos morais. Então, de fato, nesse período, a Igreja Católica, ela tinha um sistema, tinha algumas regras, algumas coisas que, de fato, abusavam os fiéis, exploravam os fiéis, tá certo?
E esse movimento de reforma, ele foi desencadeado por um monge chamado, monge professor da época, chamado de Martinho Lutero, no ano de 1517. Então, Martinho Lutero, mesmo sendo um monge pertencente à religião católica, ele começou a discordar de várias coisas que padres, que outros monges e até mesmo que o Papa da Igreja Católica vinha pregando. E o principal motivo em que Martinho Lutero mais discordava era a questão das indulgências, das vendas de indulgências. Deixa eu te explicar para vocês o que eram essas indulgências. As indulgências eram cartas feitas pela própria Igreja Católica, onde era oferecida para os fiéis comprarem, para assim perdoar os seus pecados. Então, por exemplo, quando uma pessoa cometia um determinado pecado, a Igreja Católica oferecia essa carta por uma determinada quantidade de dinheiro, a pessoa comprava e dizia-se então que com a aquisição daquela carta, com a compra daquela carta, o pecado daquela pessoa havia sido perdoado. Para vocês terem uma ideia, o abuso era tão grande que muitas vezes alguns padres da Igreja Católica vendiam essas cartas para perdoar pecados futuros. Então, muita gente, principalmente aquelas pessoas da alta sociedade, compravam várias e várias cartas, né, para que seus pecados fossem perdoados e até mesmo pecados futuros. Então, Martinho Lutero considerava isso um absurdo, né? Então, em 1517, Martinho Lutero resolveu protestar, resolveu ir contra essa ideia de venda de indulgências. Então, com isso, Martinho Lutero, ele elaborou uma carta com 95 teses para enviar ao Papa. Essas 95 teses, elas tinham críticas fortíssimas a algumas práticas da Igreja Católica. Martinho Lutero pegou essa carta e colou ela na parede do castelo, na porta do castelo, e também divulgou suas teses em vários outros lugares. E claro, a Igreja Católica, diante dessas críticas ferrenhas de Martinho Lutero, resolveu tomar uma atitude maior, né? Resolveu até chamar Martinho Lutero, fazer uma reunião para que ele voltasse atrás. Mas Martinho Lutero continuou firme, né? Dizendo que era contra a venda de indulgências. Então, como ele não voltou atrás, a Igreja Católica o excomungou. Nós já vimos o significado dessa palavrinha, excomungar, que significa expulsar. Então, ele perdeu o cargo de monge na Igreja Católica e foi excomungado em 1521 por defender, né, essas 95 teses. E aí, Martinho Lutero aproveitou o momento, né, para poder também divulgar essas teses e divulgar textos e imagens criticando essas práticas da Igreja Católica. E aí, rapidamente, várias pessoas, né, pessoas da nobreza, pessoas da burguesia, se juntaram a Martinho Lutero para também criticar a Igreja Católica. E aí, o movimento ganhou grandes seguidores, né, fazendo assim com que houvesse uma divisão com relação à religião. Então, de um lado ficou a Igreja Católica, a religião católica, e de outro lado ficaram os protestantes. Por isso que recebem o nome de protestantes, porque eles protestaram contra a Igreja Católica. Então, nesse momento, né, o mundo, mais especificamente a Europa, que era considerado o centro, religiosamente falando, estava dividida. De um lado, a Igreja Católica, a religião católica, e de outro lado, os protestantes, comandados por Martinho Lutero. Foi a partir desse processo de reforma protestante que surgiram as religiões protestantes, anglicanismo, calvinismo, as religiões que a gente conhece hoje, principalmente como evangélicas, tá certo? Com relação a essas religiões protestantes, nós vamos estudar cada uma nas próximas aulas. O luteranismo, por exemplo, tá bom? E daí então foram surgindo várias outras igrejas, várias outras ramificações a partir dessa reforma, tá certo?
E depois também nas nossas aulas, nós estudaremos qual foi a atitude da Igreja Católica, qual foi a resposta da Igreja Católica a esse movimento de reforma, tá bom? Então, só voltando aqui ao título para vocês entenderem bem. Reforma, porque o movimento ele tinha como objetivo, de fato, reformar as práticas da Igreja Católica. E protestante, porque eles protestaram contra algumas práticas que vinham acontecendo dentro da Igreja Católica, dentro da religião católica. Ok, pessoal? Bom, peguem aí o livro de vocês, que tia Denise, para vocês, né, fixarem bem esse conteúdo. Tia Denise quer que vocês façam a leitura aqui, ó, da página 18 do caderno 2, tá bom? E façam também a leitura da página 19. Quando estiverem fazendo a leitura da página 19, observem bem, tá certo? As imagens. E depois que você fizer a leitura, você vai resolver para a tia Denise a 7ª questão, tá certo? Então, fez a leitura, assistiu a aula, resolve a 7ª questão da página 26, tá? Apenas a 7ª questão, não resolve outras, apenas a 7ª, tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Quando você resolver a atividade, fotografe e envie para a tia Denise registrar a sua presença. Espero que todos tenham compreendido o nosso assunto hoje. Um abraço a todos, bom feriado, bom São João e até a nossa próxima aula de História.